Treinamento Edifícios, aula 6. Vamos falar agora sobre preenchimento vertical. O preenchimento vertical ele é um objeto que pode ser utilizado em drenos, espaços de filtramento, conclusão de projeto. Um preenchimento vertical ele pode ser utilizado como se fosse um revestimento. Então, aqui a gente seleciona a opção aqui, preenchimento. O desenho é muito semelhante à parede. Entramos com a distância, com os elementos. Pode ver que ele fica no formato tracejado. Muitas vezes a gente pode usar o revestimento combinado, inclusive com uma parede. Própria visualização 3D, ela é semelhante a uma parede, aqui no meu caso. Vamos colocar com texturas, então eu posso visualizar essas texturas. Eu posso desenhar também dentro aqui do software da UESC aqui um preenchimento que pode ser um preenchimento curvo, de forma análoga também à parede. Clico no ponto inicial, ponto final e controlo essa curvatura desses elementos que possa ser introduzido. Então é muito parecido. E além dos preenchimentos em forma de paredes, a gente tem também preenchimentos que são desenhados a nível horizontal. Então aqui posso simplesmente selecionar a região que eu quero introduzir. Todas aquelas ferramentas, por exemplo, de criar um novo nó e desta forma fazer algum tipo de subdivisão ou eventualmente canto, trazer até aqui. Então, ou seja, você tem a liberdade na hora que você está modelando, como se fosse uma laje. A diferença é que nós estamos modelando apenas um revestimento. No caso do revestimento horizontal, temos como mudar a espessura, conseguimos determinar também quais são as texturas que vão ser aplicadas a cada uma das faces. Ou seja, quero, por exemplo, entrar aqui, falar que eu quero revestimentos, quero revestimento de madeira e escolho, por exemplo, um carvalho. Então aqui selecionei e o software já atribui para a face superior este revestimento que acabamos de escolher, de selecionar. Então são esses componentes. Agora, tem um elemento também que é um elemento revestimento. Como que ele funciona, o elemento revestimento? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma parede. Então eu vou pegar aqui, desenhar uma parede desse ponto até esse ponto aqui. Vamos ajustar aqui. E aqui nós temos a parede em 3D. Como que funciona o revestimento? O revestimento ele é aplicado na face que você seleciona. Por exemplo, eu quero escolher aqui revestimento. Clico aqui nessa face. E nessa face eu consigo desenhar o meu revestimento. Por exemplo, imagina que vai ser um revestimento que vai trabalhar só em meia parede, 1,10. Então eu trago isso aqui também a 1,10. Então é um revestimento que vai trabalhar só nesse sentido. E aqui quando vem eu posso clicar e definir também qual que é o material, qual que é a característica desse revestimento. Então eu posso colocar elementos curvos, eu posso colocar todos os componentes aí que fazem parte do desenho aí deste componente. Um outro elemento que nós trabalhamos bastante quando estamos lançando revestimentos, preenchimento e outros elementos é o elemento forro. Então, ou seja, eu posso, ao clicar aqui na planta baixa, dentro de um local que eu quero desenhar, o software entra num editor específico de forros. Então, uma vez que eu entro no editor, eu tenho a possibilidade de desenhar sancas, desenhar
planos de forro em diversos níveis, podemos determinar cotas, determinar materiais, para posteriormente fazer, por exemplo, furos, né? Então aqui eu posso fazer um forro que vai pegar todo esse meu perímetro, por exemplo, tá? Então aqui é um painel e quero aplicar, por exemplo, um furo nessa parte central aqui, esse forro. Então quando eu finalizo, veja, ele já fez, eu volto para o meu modelo, está aqui o forro representado. Se eu quiser trabalhar agora em outro nível, né, quero agora um forro mais alto ou mais baixo, eu posso editar. Ainda nessa tela, eu determino se eu quero colocar, por exemplo, uma união vertical, ou seja, vai ficar unido só nesse local, né? Então eu pego aqui e falo assim, quero criar uma união neste local e vou criar um outro forro neste local e aí eu quero, por exemplo, dar um desnível para este forro, né? Então eu determino aqui essa ferramenta, né? E aí a gente consegue, por exemplo, determinar uma cota, um desnível, outras características, né, para cada um desses elementos, desses forros, né? Aqui a gente tem sempre o delta, tá vendo? Quando a gente seleciona, a gente pode ir definindo espessura, o tipo de elemento, essas variações, esses elementos aí que fazem parte aí do projeto de forro. Outro elemento que nós podemos desenhar é o espelho d'água, né? Então, o espelho d'água pode ser utilizado para desenhar, por exemplo, uma piscina, pode ser desenhado, eu vou especificar aqui uma parede, por exemplo, de 150. Vou desenhar em planta aqui uma parede com uma altura só de 50 centímetros. Aqui nós vamos ter 3. Aqui nós vamos ter 1,5. Aqui nós vamos ter 3. E aqui eu vou unir um ponto no outro. Então fizemos o desenho aqui das paredes. Todas elas vão ter ponto 5. Aí os encontros vão ser ajustados automaticamente, né? Então é isso aqui que nós temos. Ó. Eu quero colocar um espelho d'água, pode ser em 3D ou em 2D, né? Então o que é o espelho d'água? Eu determino aqui a opção espelho d'água, clico aonde eu quero desenhar o meu espelho d'água, finalizo e o software coloca essa lâmina d'água. Posso aqui colocar o delta, quero colocar -3, então vai ficar parcialmente cheio. Então o espelho d'água ele já é representado, né, como uma lâmina aí dentro do programa, né? Um outro item que a gente pode utilizar também aqui na piscina, por exemplo, é, por exemplo, a extrusão sólida. Eu vou imaginar que eu quero fazer aqui na volta, colocando um perfil, uma calha ou qualquer outro elemento, tá vendo? Um beiral. Seleciono sempre a seção, aplico e aqui eu desenho, né, o elemento, ó, tá vendo? Então a partir do momento que eu vou começar a desenhar, F5 eu sempre ajusto ponto de inserção, ó, e aí eu controlo aonde eu quero introduzir esse meu beiral. Viu? O elemento sólido ele pode ser utilizado para desenho de calhas, desenho de forro também, né, para fazer molduras e todos esses outros elementos. Aqui a gente tem ainda alguns elementos para ver, por exemplo, a parte de brise, né, então é um elemento onde eu posiciono e depois eu posso controlar largura, altura, uma série de modelos que podem ser utilizados na biblioteca, né?
Temos também o elemento do tipo painel. Então, quando eu lanço o elemento do tipo painel, principalmente para marcenaria, né? Aqui a gente tem sempre alguns modelos que podem ser utilizados dentro do software, né? Como grades, pode ser elementos arquitetônicos, né? Então eu aplico e o software já mostra com aquela característica, né? Dentro desse elemento aí do tipo painel, né? Posso controlar toda a parte da polilinha, né? Então aqui nós podemos definir posicionamento, pode ser uma superfície que tem, por exemplo, detalhes, recortes, entre outros. Depois tem o elemento também árvore, né? O elemento árvore, simplesmente buscamos dentro dos modelos disponíveis dentro do software, né? As árvores que a gente pode escolher. Tem uma biblioteca online que eu posso carregar mais elementos, né? Mas basicamente escolheu o modelo, posiciono aonde eu quero introduzir, né? E depois, quando eu introduzir, eu tenho como controlar principalmente a questão de altura, né? Eu quero uma árvore de 3 metros, eu quero uma árvore de 5 metros, né? Então aqui eu vou controlando. A representação em planta também pode ser controlada, né? Então aqui que eu determino, ó, como que vai ser o desenho, como que vai ser a silhueta, como que vai ser a representação que eu quero, né, dos elementos aqui no meu projeto, né? E eu posso trabalhar também com blocos, né? Então aqui eu posso inserir, né, diversos tipos de elementos, né? O software conta com uma ampla biblioteca de componentes. Então eu posso definir, por exemplo, blocos como mobiliário, mesa, cadeira, mobiliário para cozinha, para banheiro. Então já tem uma série de blocos que acompanha o nosso sistema. E você tem a possibilidade sempre de fazer o clique nessa biblioteca online. O que é a biblioteca online? Você tem a possibilidade de usar blocos que a gente tem numa biblioteca online. Basta você baixar, né? Então, você gostou de um determinado bloco do programa, você faz a descarga. E uma vez que você fez a descarga, você pode usar aquele bloco na sua biblioteca. Ele já está desenhado, já está modelado, pronto para sua utilização. Da mesma forma, os blocos, né? Posso controlar o posicionamento, aonde está o elemento, né? O tipo de representação que vai ser em planta, né? Entre outros elementos. Um elemento que pode ser utilizado ou como bloco ou também um elemento paramétrico é o elemento todo, né? Então, por exemplo, aqui na nossa parede, quero introduzir o elemento todo, então o F8 permite, né, eu fazer os ajustes. E aqui eu consigo controlar, né, também, uma vez que eu seleciono, alturas, larguras, saliência. Eu posso colocar ele aqui também um pouquinho mais para baixo, né, nesse sentido aqui eu quero mover ele em Z ou colocar um delta também, pode ser específico, por exemplo, -1, né, menos 0,3, controlando conforme o que eu quero. E o todo também, ele passa a ser paramétrico, né? Então tem vários tipos de todo, vários tipos de materiais que eu posso estar colocando para ser representado no projeto. Então o todo, ele dentro do nosso sistema acaba sendo um elemento paramétrico. Ainda nessa parte de componentes, temos a possibilidade também de inserir boca de lobo, para fazer, né, a representação de água pluvial, né, que são bueiros, né, dentro do projeto. Possibilidade de inserir também tubo, né, então aqui insiro o tubo de queda. Uma vantagem de quando a gente insere o tubo de queda
é que graficamente eu consigo ir definindo os elementos, tá vendo? Então aqui eu quero 6 metros, eu posso clicar aqui, aumentar ou diminuir, posso clicar só nesse segmento, né? Então eu posso reduzir, girar, né? Esses componentes. Então, ou seja, aqui você determina dentro do software, tá vendo? Quais são os locais e as distâncias, todos os ajustes necessários aí para desenhar rapidamente estes componentes, né? Temos também a opção gazebo, né? Então o gazebo nada mais é já uma cobertura de madeira com os componentes já inseridos, ripa, terças, né? Aqui eu tenho também alguns modelos horizontais, pode ser modelos também, pegar aqui horizontal, olha, ele já fica horizontal, tem a possibilidade de fazer inclinado, né? Somente uma cobertura, então, ou seja, é um comando também para determinar aí o projeto, né, de área externa, de coberturas aí, de uma forma bem facilitada, né? Então aqui eu consigo controlar, tá vendo? Quais são as vigas, quais são os pilares, se eu tenho ou não visibilidade, tá vendo? Se tem offset. Então, uma ferramenta bem ampla na hora de fazer aí a modelação, né? Então aqui eu posso duplicar os elementos, tem a possibilidade, por exemplo, de ajustar, né, com a grelha magnética, né? Então é uma também das vantagens, tá vendo? Então eu posso pegar aqui, posso adicionar mais um módulo, tá vendo? E aí eu tiro a grelha magnética e eu já tenho a visualização completa. Na sequência a gente tem também a possibilidade de introduzir elementos do tipo ponto de luz, né? Na verdade é só a possibilidade da gente introduzir a iluminação. Então você tem aqui o tipo de iluminação, pote. Isso vai ter efeito enquanto nós vamos fazer a parte de renderização. E na sequência temos tanto personagens animados, onde a gente posiciona, né, o personagem animado. Aqui eu tenho sempre a animação, então você vai caminhar, a gente pode definir, por exemplo, né, uma polilinha que determina, né, o caminho dessa pessoa, né? Então aqui eu vou indicando para o software, ó, então ele vai caminhar, esse caminho vai fazer esse percurso aqui. Então vamos finalizar e aqui a gente tem, né, qual é o ponto de parada, tanto desses elementos pessoas, eu posso controlar, por exemplo, qual é a representação gráfica, né? Pode estar sentado, deitado, nadando, ou seja, são diversos. Online a gente também sempre tem outros elementos, ou seja, podemos ter pessoas andando de bicicleta, né, guardas, cachorros, né, então uma série de componentes. E da mesma forma eu consigo fazer, por exemplo, carros animados, né? Então na próxima eu posso determinar aqui o veículo animado, então posiciono também como que ele vai fazer, né, o caminho dele. E aí, basicamente, né, o que vai acontecer? Tanto o veículo animado quanto o personagem animado, quando a gente executar uma renderização em tempo real, né, então não é o foco agora, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, mas só para a gente conhecer um pouquinho do recurso, eu posso entrar, né, dentro da ferramenta, ó, e aqui eu tenho ó, a pessoa caminhando, o carro andando, e vai fazer exatamente aquele percurso que nós especificamos, né? E aí eu tenho como controlar a velocidade, eu tenho como controlar uma série de outros fatores, mas isso é assunto aí para uma aula futura de como trabalhar melhor esses componentes. Aqui para a gente fechar esse nosso assunto,
a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de elevadores, né, que é uma parte ainda que está disponível aqui dentro do software. Quando a gente posiciona, né, o elevador, eu tenho como definir, por exemplo, num elevador, deixa eu só lançar aqui, posicionei, controlei o tamanho, né? Eu posso controlar desde o número de paradas, né? Então aqui eu tenho o elevador, ó, vamos pegar em 3D, que às vezes fica sempre mais fácil. Então quero 3 andares, ele vai ficar no segundo andar no 3D, né? Aqui a gente pode determinar, né, as alturas de cada pavimento, o tipo de corrimão que vai ser utilizado, temos a possibilidade de determinar botoeiras, temos a possibilidade de indicador de posição dos pavimentos, né, dos espelhos, né? Então, ou seja, são algumas opções que a gente pode controlar. Aqui são tipos de elevador, que daí já muda também toda a parte de casa de máquina, né, que vai ser trabalhado, dados de geometria, né, dados da cabine, dados da porta e depois as características que nós já conhecemos em geral, né, que são os materiais, a parte de representação, se vamos ou não anexar arquivos externos, a possibilidade também em termos de por exemplo, controlar todas as propriedades IFC, né, do elevador, são algumas características. E para finalizar, a gente tem aqui a possibilidade, né, eu vou pegar aqui no 3D, de entrar com essa parte aqui de caixa, né? Então aqui eu controlo sempre no F8, tá vendo? A orientação. Tem a possibilidade de controlar também, ó, cada elemento de forma individual, né? Então a posição, se é tomada, se eu quero como interruptor, 2 fases, né? Então, ou seja, eu tenho essa possibilidade, posso controlar as séries, né? Então são modelos que existem dentro do software para fazer o lançamento desses elementos. Tem a possibilidade também de simplesmente colocar os quadros, né, dentro do programa. Tem a possibilidade também de inserir disjuntores e outros elementos. Então, vou pegar aqui por último esse daqui também, né, que são os quadros já de energia que podem ser inseridos, né. Tem diversos modelos. Conforme eu vou selecionando, parametricamente, esses elementos vão sendo inseridos aí em nosso projeto. Então, com isso, a gente conclui essa nossa sexta aula, basicamente a inserção de elementos paramétricos, né? E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de biblioteca, né? Como que criamos elementos na biblioteca, como fazemos toda essa parte do gerenciamento da biblioteca dentro do edifício.